Aleluia, aleluia, aleluia. Abri, Senhor, os nossos corações para aceitarmos a palavra do vosso Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo, ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. Vieram os que entredeceram e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou será maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nossos pecados são perdoados pelo amor de Deus, pela sua infinita misericórdia, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós somos capazes de fazer. Muito antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o Senhor entregou sua vida por amor a nós. Ao nos aproximarmos, queridos irmãos e irmãs, do final da vida pública de Jesus, nós começamos a ver essa diferença tão grande entre aqueles que na época de Jesus pensavam que seriam salvos pelos próprios méritos, que porque eram bons, porque faziam tudo o que a religião dizia, eles mereciam algo de Deus ou eram melhores do que os outros. Em Cristo, hoje, nós sabemos que não merecemos nada, que Deus tudo nos dá porque Ele nos ama. E o amor não pede nada em troca. Porém, para ser amado é preciso deixar-se amar. O trabalho das nossas vidas, enquanto buscamos ao Senhor na nossa religião, na nossa maneira de ser e de viver, é o trabalho de nos abrirmos a Ele. Na semana passada eu falava que a mesma porta por onde o perdão entra é a porta por onde ele sai. Eu digo com o Senhor que me ensina a rezar: perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Eu me abro para receber o que o Senhor tem a me dar. Ao longo de nossas vidas, ao vivermos aquilo que a nossa religião nos pede, nós vamos aprendendo que por meio do que fazemos, daquilo que sim é meritório pelas nossas lutas contra as nossas inclinações do mal, a nossa insistência, esforço por perdoar quem não merece, por sermos caridosos, por sermos mais pacientes, enfim, por sermos mais santos, nos abre a graça que Deus quer nos dar. É sim meritório,
mas não pelos nossos méritos, pela graça que Cristo nos dá, pois quando nos abrimos, esta graça nos impele a viver esta vida, vida no amor, na fraternidade, no perdão. Em poucas palavras, a minha capacidade de perdoar, de fazer o bem, de amar, também é um dom de Deus. Dom que se manifesta quando eu me disponho, quando eu me abro. Na parábola contada por Jesus hoje, ao falar sobre o reino dos céus, ele fala deste patrão que contrata funcionários na manhã cedo, depois no meio da manhã, ao meio-dia, no final da tarde, alguns que trabalham somente 1 hora, e a todos eles ele dá igualmente. Isso irritou alguns daqueles que se achavam santos na época de Jesus, os que cumpriam a lei, que faziam tudo o que a lei dizia, que eram irrepreensíveis e que se achavam merecedores dos dons e da graça de Deus mais do que os outros, que olhavam para os outros como adversários a quem eles se comparavam. Sou melhor do que o outro. Quão presente isto está em nós também muitas vezes. Quanto nós nos esquecemos que somos todos necessitados da salvação que o Senhor nos dá e que nada do que fazemos pode nos conquistar a salvação, porque ela já nos foi dada na cruz de Cristo. A salvação é dom, queridos irmãos. É preciso que, enquanto temos este tempo tão agraciado, nossas vidas, nós busquemos o Senhor. Ele se deixa encontrar. Esta é a leitura do livro de Isaías de hoje. Converta-se ao Senhor. Tenha misericórdia daqueles que precisam. Ele é misericordioso. Mesmo que você esteja em maus caminhos, mude, volte. O Senhor nos ama. Ele quer a conversão do coração que está no mau caminho. Ele nos ama. Se estamos longe dele, é preciso que voltemos. São Paulo, na segunda leitura hoje, na carta aos Filipenses, ele lembra que tudo é para a glória de Deus, tudo que vivemos. Quando compreendemos isso de fato, quando compreendemos que o Senhor nos ama e que Ele está conosco e que Sua graça nos acompanha aqui, quando nos abrimos a Ele e nos acompanha na vida eterna quando com Ele estivermos, quando Ele estiver plenamente glorificado nos nossos corpos, quando ressuscitarmos com Ele, nós compreendemos que tudo é dom, que a vida eterna prometida é dom, que a comunhão com Deus é iniciativa de Deus, é Ele quem nos dá. Que o Senhor nos ajude. No ato de comunhão espiritual que fazemos nestas missas, que são transmitidas online, nós dizemos: Senhor, fica comigo, inflama meu coração, me ajuda para esta vida e para a minha morte. Não importa, Senhor. A morte não altera aquilo que o Senhor quer de nós. Ele nos ama, Ele está conosco, Ele nos deu a vida. É Ele quem a mantém, é a promessa da vida eterna. Que nesta vida, querido irmão, querida irmã, nós vivamos aquilo que vamos viver na próxima. A aceitação do dom de Deus que se entrega a nós. A Eucaristia é isso, meu corpo entregue por vós. Cristo não fez nenhuma condição para se entregar a nós. Eu entrego se eles forem bons, se eles retribuírem. Não, Ele nos ama. O arrependimento, a nossa mudança é necessária para que nos abramos ao dom de Deus. Mas este dom é gratuito. Que o Senhor nos ajude a entendermos que Ele não vai medir o que vai nos dar. Ele vai nos dar tudo, como hoje já nos dá tudo ao entregar o corpo do Seu Filho por amor a nós, na Sagrada Eucaristia. Que nós também nos abramos ao Senhor, que deixemos que Ele nos dê gratuitamente e que aprendamos também nós a gratuitamente fazermos das nossas vidas um dom para aqueles que precisam, darmos também de nós, sermos um dom para os que precisam. Amém.